decidimos tomar um conjunto de medidas espetaculares. Uma delas foi decapitar a estátua do Egas Muniz, que estava a entrar na Faculdade de Medicina. Depois foi reposta à cabeça dele. Mas nesse colóquio decapitou-se o Egas Muniz por causa da invenção da lobotomia e decidimos que no dia seguinte nos reuniríamos todos à entrada da Faculdade de Medicina e iríamos, em manifestação, descer a Alameda, subir a Avenida do Brasil até ao Hospital Júlio de Matos, iríamos entrar no Júlio de Matos e libertar todos os internados do hospital. No dia seguinte, lá estávamos eu, e não as 200 pessoas do colóquio, mas eu e mais 20 pessoas, para fazer a tal ocupação do Hospital Júlio de Matos. Percebemos que não éramos suficientes para fazer uma tal ocupação, olhámos uns para os outros. Entre nós estava um dos organizadores daquele colóquio, que na altura era assistente de psiquiatria, o Dr. Luís Gamito. Olhámos uns para os outros e dissemos, não faz sentido. E ele disse, bem, mas eu tenho que ir trabalhar. Ele era médico no Hospital Júlio de Matos. Ok, olha, dissolve-se a manifestação. Nunca mais pensei nessa manifestação. 30 anos depois, tenho a preocupação de trabalhar o tema da loucura na minha cadeira de Problemática das Ciências Humanas, na Faculdade de Letras, no Departamento de Filosofia, e lembrei-me de propor, ou então, 30 anos depois, diretor de serviço do Hospital de Júlio de Matos, o Dr. Luís Gamito, que nos recebesse a minha turma, que estava a trabalhar a obra do Foucault, a História da Loucura, e para nos orientar numa visita ao hospital. Ele achou muito bem, e num dia marcado, lá vamos ao Hospital Júlio de Matos, eu e uns 30 alunos da Faculdade de Letras, e achei interessante reencontrar o Dr. Luís Gamito, que não via há 30 anos. A última vez que eu tinha visto era naquela manifestação falhada da ocupação de Júlio de Matos, e lembrei essa cena, engraçado, lembra-se? E ele diz-me, se lembro, porque eu despedi-me de vocês, lá à entrada do São Santa Maria, vim para o Júlio de Matos, que tinha que pegar ao serviço, e, passado umas 2 horas, sou convocado pelo grupo de enfermeiros e enfermeiras para a cave do Hospital Júlio de Matos. Eu e todos os outros médicos, estávamos de serviço, fomos aprisionados na cave do Júlio de Matos, porque as enfermeiras tinham sabido que vinham aí uns barbudos, malucos, ocupar o hospital, e que perceberam que nós, os médicos, estávamos numa relação de cumplicidade com essa manifestação. Portanto, decidiram bloquear a nossa atividade. Ficámos 3 dias, sem comer nem beber, fechados lá na cave do Júlio de Matos, aprisionados pelas enfermeiras, para garantir que não havia cá distúrbios no hospital. E assim acabou esse movimento antipsiquiátrico, com os médicos aprisionados. E as coisas daquele momento. Eu que queria entrar num hospital libertar os internos, e afinal o que provoquei foi o aprisionamento dos médicos, não é? Pelas enfermeiras. Fiquei envergonhado diante dos meus alunos, não é? Então, eu que tinha acabado de ler com eles nas aulas a História da Loucura do Michel Foucault e o apelo a uma revolução anterior, tinha sido cúmplice daquele aprisionamento. Depois tomei consciência que a minha relação, por mais que eu quisesse entrar no mundo da doença mental, eu era sempre colocado fora desse mundo, sempre ejectado. E deixem-me só contar 3 histórias da minha dificuldade em entrar no mundo da doença mental. Outra história teve que ver com o facto de eu dava aulas, logo assim de acabar o curso, dava aulas ali na escola hoje chamada Essa de Queiroz, dos Olivais, e apanhava o autocarro, o 50, que percorria a Avenida do Brasil, até aos Olivais, e um dia venho eu no autocarro, sempre um trânsito incrível na Avenida do Brasil, e no autocarro vinham 2 senhoras à conversa, percebia-se que eram vizinhas, ia dizendo banalidades, não é? Que se dizem durante 1 hora de encerramento dentro de um autocarro, e a certa altura o autocarro para em frente do Hospital Júlio de Matos, e diz uma, olha, cá está o Hospital dos Malucos. E diz a segunda, não, isto não é o Hospital dos Malucos, porque o primo
da minha vizinha de segundo andar, que não é maluco, vem aqui às consultas, ele tem apenas uma pequena depressão e tem andado muito bem, e portanto não é correto dizer que isto é o Hospital dos Malucos. Dizia então a primeira, isto não é o Hospital dos Malucos? Então se não é o Hospital dos Malucos, porquê é que lhe chamam Hospital Júlio de Matos? E eu pensei, é isso mesmo. Pobre Júlio de Matos, não é? Que foi um dos grandes teóricos da doença mental em Portugal, que agora aparece como metáfora da loucura. Portanto, o Hospital Júlio de Matos é obviamente o Hospital do Maluco, do Júlio de Matos Maluco. Não é? Terceira forma exterior de eu lidar com a doença mental. Há uns anos entra aqui na Fábrica de Baço Prata a inspeção da ASAI. E uma das coisas que a inspeção da ASAI nota é que eu não tinha aquele dístico obrigatório que tem que estar em todos os lugares onde se vendem bebidas alcoólicas, onde diz é proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, a quem se apresentar embriagado e a quem aparente ter anomalia psíquica. Todos os bares têm que ter esse dístico, esse cartaz à entrada. E o fiscal da ASAI perguntou, onde está o dístico? Não pensei nisso, não tenho cá dístico. Portanto, passa uma multa, não é? Uma contraordenação, obrigado, doutora, contraordenação, que pode ir até 30 mil euros, eu contesto a contraordenação e vou a julgamento. E em julgamento as juízas interpelam-me, então o senhor não sabe que é obrigatório ter esse dístico nos lugares onde vende bebidas alcoólicas? E disse, sim, eu percebo que seja proibida a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Também a quem se apresente, obviamente, embriagado. Agora, é proibida a venda de bebidas alcoólicas a quem aparente anomalia psíquica? Desculpe, meritíssima, mas é que eu sou formado em filosofia, não é? Eu não tenho a menor competência para avaliar se alguém aparenta ter anomalia psíquica, não é? Não fui formado nessa área. Além disso, devo confessar, meritíssima, eu na Faculdade de Letras, a experiência que tenho é que mais de metade dos meus melhores alunos aparentam ter anomalia psíquica. Portanto, eu não posso ser crítica em relação a quem aparenta ter anomalia psíquica. São os meus melhores alunos. E então aí a juíza riu-se, como vocês riram, e disse, a filosofia é tão engraçada, diz ela. Olha, confesso que tenho imensa pena não ter feito filosofia. Eu queria ter feito filosofia, mas o meu pai obrigou-me a fazer direito. Mas sempre que subia as escadas da Faculdade de Direito, olhava para o outro lado da Alameda e pensava que eu gostava de estar naquela faculdade a estudar filosofia. E eu disse à juíza, mas meritíssima, mas ainda tem tempo de estudar filosofia? Mas como? Porquê é que não vem fazer um doutoramento em filosofia do direito? Se a doutora ajuda para mim, e o senhor orientaria a minha tese? E eu, com certeza, venha a fazer... E de repente pensei, está tudo louco? Então eu entro para o tribunal como arguido e saio de lá como futuro orientador de tese de doutoramento da juíza, não é? Só porque eu invoquei a minha incompetência em fazer diagnóstico de doença mental e pensei que não tenho que ter um dístico a dizer que não vende bebidas alcoólicas a quem aparenta anomalia psíquica. Portanto, pensei, ainda bem que eu sempre me mantive fora das doenças mentais, tenho uma leitura atenta do Foucault e a História da Loucura, do Deleuze, Guattari, fui trazido para as questões da doença mental por causa do David Cooper, justamente, e da crise da família, mas esta minha dificuldade em entrar mesmo no hospital, libertar os internos, acabar por condenar os médicos a serem aprisionados pelas enfermeiras, acabar por me libertar de uma contraordenação grave, invocando a minha incompetência em doença mental, apesar de tudo, talvez tenha uma certa sensatez, haja aqui uma certa sensatez em não perceber nada de doença mental e chegar ao ponto de aceitar este disparate que é de vir para uma sessão destas tão séria sobre doença mental, contar estas histórias mais ou menos cómicas de alguém que não percebe nada de doença mental. É isto.